Se não tiver um, terá outro. É assim que o Vasco hoje trabalha visando essa próxima janela de transferências. Há, com toda certeza, uma grande prioridade. Primeiro volante. Hoje, uma das grandes, se não a maior carência desse elenco cruzmaltino. Para isso, Gustavo Coedjar é o nome preferido da diretoria cruzmaltina. Porém, caso as negociações pelo colombiano não avancem, o Vasco trabalha com planos B. Além do outro colombiano, também primeiro volante, Roman Campuzano, tivemos informações nesta tarde de quarta-feira que Aníbal Moreno, argentino, de 23 anos, que hoje veste a camisa do Racing e é uma das grandes promessas do futebol argentino, surge também com uma grande oportunidade nessa próxima janela de transferências. A gente vai falar sobre isso, mas além dessas, muitas outras novidades neste Boa Noite Gigante, mesmo claro, mas com muitas informações importantes para você, torcedor vascaíno. Falaremos sobre Lianco, São Januário, Maracanã e muitas outras informações. Então é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso cruzmaltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento estamos aí com o objetivo de chegarmos aos 100 mil inscritos, porém antes precisamos chegar aos 91 mil, então conto com você. Nesse momento faltam menos de 30 pessoas para chegarmos a essa marca, então de verdade mesmo, se você está aqui no nosso canal chegando pela primeira vez, dê esse voto de confiança e se inscreva. Mas se você já está aqui todos os dias nos assistindo e ainda não é inscrito, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. Passamos todo o final de semana sem postar, então o YouTube vai dar uma segurada no nosso engajamento e eu conto com o seu like, de verdade mesmo. Não saia desse vídeo sem ajudar o nosso canal com a sua curtida. Tranquilo, rapaziada? E no final do vídeo a gente vai deixar aquele salve, como a gente sempre faz questão de mandar um abraço para a rapaziada que curte o nosso conteúdo. Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar, gente, este Boa Noite Gigante, já iniciar falando sobre uma notícia boa. Pois o que acontece, torcedor? Nessa tarde de hoje, na Gávea, o Vasco da Gama venceu o Flamengo pela Copa do Brasil. A primeira partida havia acontecido na semana passada em São Januário, o Vasco havia vencido pelo placar de 1 a 0 e agora o outro jogo, o segundo jogo da série, aconteceu na Gávea, na casa do Flamengo. E o Vasco também venceu pelo mesmo placar de 1 a 0, dessa vez com um gol marcado pelo Ryan, a grande promessa e o grande cria das categorias de base do cruzmaltino. O Vasco venceu, saiu das oitavas, ou aliás, passou das oitavas, eliminando o seu maior rival e chega agora às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Uma vitória importantíssima que dá moral e consolida ainda mais essa geração aí que tem muitos talentos. O próprio Ryan é um talento de 16 anos. Lucas Zucarello, né, para quem não conhece, é um jogador que veio do esporte, uma das grandes promessas do futebol nordestino. O Vasco arrancou ele do esporte e trouxe para cá, vem se destacando. Hoje é o camisa 9 aí do Sub-17 cruzmaltino e é realmente jogador diferenciado. Tem o Felipe Gabriel, que é um baita de um goleiro, que goleira o Felipe Gabriel e muitos outros jogadores aí nesse elenco cruzmaltino que com toda certeza, se bem trabalhado, dará muitas alegrias ao torcedor. Assim como também no Sub-20, né? Temos GB, temos Paixão, temos o Estrela, que está aí se recuperando, temos o Raí, o que não falta é jogador bom nessa base do Vasco da Gama. E falando em jogador bom, né, torcedor, a gente vai falar agora sobre mercado. Pois como a gente deixou bem claro para vocês lá no início do vídeo, o Vasco hoje trabalha com prioridade. Hoje a gente olha para o elenco e, pelo menos na minha opinião, nós conseguimos identificar, observar como meros torcedores carências no elenco do Vasco. Então, acredito eu, né, que internamente, no departamento de futebol, as pessoas que trabalham para o clube lá no departamento de scout conseguem identificar ainda mais essas carências. Eu, como torcedor, olho para o elenco e vejo uma grande carência na posição de primeiro volante. Quem é hoje o dono dessa posição é o Rodrigo. Mas com todo respeito ao atleta, não estou falando que ele é ruim, mas acredito que chegou agora do Sub-20, chegou agora da base, não deu nem tempo de rodar, não deu nem tempo, de se acostumar com o futebol profissional e já vem recebendo essa grande responsabilidade. Rodrigo ainda não tem condições e nem sei se terá de ser o titular do Vasco e principalmente vendo hoje o que o Vasco almeja para o restante do ano
e para o restante das temporadas que vem daqui para frente. É um jogador muito limitado, um jogador que não consegue entregar aquilo que o Maurício Barbieri quer da posição, e não à toa, nessa última segunda-feira contra o Bahia, ele acabou sendo sacado do time para a entrada do Marlon Gomes e o Andrei, que se tornou esse primeiro volante. Um jogador de muita qualidade, o Andrei, jogador diferente, jogador que realmente é promessa, é craque, não à toa foi vendido para o Chelsea, mas não é um primeiro volante. Essa não é a posição do Andrei. Além desse primeiro volante, o Vasco também busca um ponto esquerda. Alex Teixeira vem jogando muita bola, vem. Alex Teixeira é diferente? É. Alex Teixeira tem um nível acima do futebol brasileiro? Ainda sigo na minha opinião que tem. Ainda não demonstrou isso nesse retorno ao Vasco, mas tem um nível acima dos atletas que atuam no futebol brasileiro. Mas o Vasco precisa de um ponto esquerda. O Alex Teixeira não é ponto esquerda. O Vasco precisa de um jogador para aquela posição. E infelizmente, ainda não tem. Então, são carências identificadas. O próprio camisa 10, né? Veio o Carabarral, ele não é um camisa 10. Não à toa essa camisa 10, o número 10, está guardado para ser entregue a um jogador no meio do ano, já que o Vasco ainda não tem esse atleta dentro do elenco. Então, carências são observadas. Realmente, jogadores ali de posições que hoje não se encontram no elenco já estão sendo mapeados para essa próxima janela de transferências. E, gente, eu vejo necessidade num ponto, vejo necessidade no camisa 10, mas vejo principalmente a necessidade nesse primeiro volante. Acredito eu que é a posição mais carente. O Alex Teixeira é um jogador de nível, o Vasco, se não tiver um camisa 10, pode jogar com 3 volantes, e o André é um jogador de nível, o Marlon é um jogador de nível, o Jair é um jogador de nível, mas a gente não tem o primeiro volante. Ou é o Rodrigo, ou não tem outro. E sinceramente, o Vasco precisa contratar um atleta para essa posição. Aliás, ou é o Rodrigo ou é o Matheus Cocão, né? Então realmente o Vasco precisa contratar um jogador para essa posição. Exatamente por isso, o Vasco mira como prioridade, e é realmente uma prioridade, gente. Eu não falo isso de qualquer modo, de qualquer jeito, é uma prioridade. É o nome que está lá mapeado pelo setor de scout e análise do clube, está lá realmente como prioridade no topo da lista para receber investidas nessa próxima janela de transferências. O colombiano Gustavo Cuéllar. É um nome que o Vasco vai procurar, é um nome que o Vasco vai negociar. Mas aí o Vasco trabalha com planos B. Paulo Brax confirmou que gosta muito do Gustavo Cuéllar. A intenção é contratar o colombiano. Mas e se não conseguir contratar? O Vasco tem que buscar algum outro nome no mercado. Exatamente por esse motivo, planos B começam a aparecer. Um plano B é o Roraman Campuzano, outro volante, outro também colombiano, jogador de renome sul-americano, internacional, que tem passagens pelo Boca Juniors, hoje se encontra no futebol turco. É um jogador de bastante qualidade, jogador que interessa bastante. Mas além do Roraman Campuzano, além do Gustavo Cuéllar, surgiu nessa tarde de hoje mais um nome. Nome que inclusive já foi sondado pela diretoria do Vasco no final do ano passado. Nome que foi observado pelo departamento de scout e análise do Vasco em uma dessas idas ao futebol argentino. Se trata do Aníbal Moreno, jogador de 23 anos, que hoje veste a camisa do Racing. É um cria das categorias de base do New Old Boys da Argentina. Chegou ao profissional do New Old Boys no ano de 2019 e chegou ao Racing no ano de 2020 por um empréstimo. Foi se tornar um atleta de fato do Racing, contratado pelo clube apenas no ano de 2022. Ano passado, onde fez 47 partidas e marcou 3 gols. Nessa temporada 2023, o atleta já tem 11 jogos e uma assistência. Para quem não conhece, é um jogador de 23 anos, destro, volante, 1,77 m de altura, tem como principal característica o posicionamento e o desarme. Um atleta que atuou em uma partida da Copa Conmebol Libertadores, sendo titular, atuando durante os 90 minutos do jogo, e um atleta que durante toda essa partida teve 2 desarmes e apenas 3 dribles sofridos e uma interceptação. É um jogador de bastante qualidade, é um pilar do sistema de meio campo do Racing. Seu valor de mercado atual gira algo em torno dos 8 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí dos 45, 48 milhões de reais. Um valor alto para os padrões hoje que o Vasco busca, principalmente para a posição de volante, mas é considerado uma grande promessa. E qual é a situação que iremos trazer aqui a vocês agora? O Vasco, gente, segundo informações, buscou informações sobre o volante nestes últimos dias. O jogador tem uma idade que, segundo informações, agrada bastante a empresa norte-americana, que realmente gosta de atletas mais jovens. A gente conseguiu identificar que a empresa norte-americana
vai dar ao Vasco grana para investir, está dando, a gente viu isso nessa janela, mas não quer apenas jogadores jovens, até porque o Vasco renovou com o Alex Teixeira, o Vasco acabou de trazer o Gabriel Carabarral, o Vasco está trazendo jogadores mais velhos, mas jogadores mais jovens não são de todos ruins, jogadores com mais intensidade, jogadores com uma perspectiva de crescimento maior. Lucas Piton é jovem e está entregando, Pumita Rodrigues é jovem e está entregando, Gabriel Peck não foi contratado, mas é jovem e está entregando. Então a 777 vai buscar jogadores mais jovens. E o Aníbal Moreno é esse atleta com uma idade menos avançada. Além disso, ele também possui passagem recente pela seleção sub-20 da Argentina e tem características muito semelhantes à do colombiano Gustavo Cuéllar, que interessa tanto ao Cruz Maltino. Então, já que essa posição do primeiro volante será um dos principais focos do Vasco nessa janela de transferências, além do Gustavo Cuéllar, que é o topo da lista, é o plano A, além do Rohrman Campuzano, que é tratado como essa segunda opção, tem também abaixo do Gustavo Cuéllar, ao lado aí do Rohrman Campuzano, o Aníbal Moreno. Jogador jovem, de muita qualidade, o Vasco já buscou informações e já tem praticamente tudo engatilhado, né? Se não der certo com o Gustavo Cuéllar, o Vasco vai buscar sim a contratação de algum outro jogador. E o Aníbal Moreno pode surgir como essa outra opção. Bom nome, torcedor. Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, só para esclarecer uma outra situação ainda se tratando de mercado. Nestes últimos dias, tivemos novas informações sobre o Lianco. Para quem não conhece, o Lianco é um zagueiro de 25 anos que hoje veste a camisa do Southampton. Um zagueiro que atua pelo lado direito do campo. Um jogador que o Vasco de fato tentou contratar nessa última janela de transferência. Inclusive o pai do jogador, que é o Marcelo Vojinovic, ele confirmou que o Vasco se esforçou muito para fazer o negócio, mas infelizmente o clube da Inglaterra, o Southampton, não aceitou a proposta nem de venda nem de empréstimo feita pelo Cruz Maltino. Porém, o que acontece? Nesse momento o Southampton está muito perto de cair para a Série B do campeonato inglês. E o Lianco não deve permanecer caso realmente essa queda venha a ser confirmada. Isso abre caminho para uma nova oficialização, uma nova formalização, aliás, de proposta do Vasco pelo zagueiro brasileiro. E nesses últimos dias, gente, o Lianco curtiu uma publicação do Colina Informa, uma página nas redes sociais Cruz Maltina. Através dessa página, né, o Vasco foi e colocou aí sobre uma situação envolvendo o Maracanã. O Colina Informa ficou de olho aí nas situações e viu que o Lianco curtiu essa publicação feita pelo Vasco da Gama. E a partir do momento que essa página Colina Informa fez aí um comentário dessa curtida do Lianco da seguinte maneira: isso aqui no meio do ano te pega. No caso, a torcida vascaína no meio do ano encantaria o Lianco. Ele também curtiu essa publicação. Então tudo leva a crer, pelo menos a partir das atitudes, é que o Lianco realmente teria esse desejo de vestir a camisa Cruz Maltina. O que eu posso confirmar a vocês em contato com os empresários de jogador é que é um desejo do Lianco retornar ao Brasil. Felizmente foi dificultado pelo posicionamento do Southampton, mas é um desejo do Lianco esse retorno ao futebol brasileiro. Essas curtidas dão a entender que realmente esse desejo pode ser concretizado no Vasco. Agora é ver se o Vasco irá investir na contratação do jogador. É um jogador de outra prateleira, gente. O Lianco é acima. É um jogador de renome internacional, jogador que vai buscar a seleção brasileira. É isso que ele quer, é isso que inclusive fez com que ele tivesse desejo de retornar ao futebol brasileiro. Mas lembrando que o Vasco hoje tem o Léo, Robson, tem o Capasso, onde investiu 8 milhões de reais. Então, na minha opinião, é muito difícil de ver o Lianco aqui no Brasil vestindo a camisa Cruz Maltina no meio do ano. Até porque o Vasco tem na esquerda o Léo, a gente acabou de falar, e o Capasso e o Robson são dois jogadores pelo lado direito. O Lianco também atua pelo lado direito do campo. Mas veremos, né? Realmente, se o Vasco acreditar que o Lianco é uma grande oportunidade de mercado, por que não as coisas não podem acontecer? O Paulo Brax confirmou sim esse interesse no Lianco, nessa mesma entrevista que confirmou o interesse no Cuéllar, mas são situações distintas. Hoje a grande prioridade é um volante, é um ponto e um camisa 10. A zaga não está nessa lista de prioridade na meia da temporada. A menos que realmente venha se tratar de uma grande oportunidade de mercado. Veremos, vamos ficar de olho e informar a todos vocês. Gente, para finalizar o vídeo, falar rapidamente sobre o que irá acontecer, pois tivemos aí informações que de fato o jogo entre Vasco e Santos será no Maracanã. Informação rápida a vocês. Se for concretizado esse jogo de Vasco e Santos no Maraca, o Vasco vai ficar 2 meses sem jogar em São Januário.
pois o Vasco irá atuar contra o Fluminense nesse próximo sábado e depois de enfrentar o Fluminense no Maracanã com o mando de campo do Fluminense, irá enfrentar fora do Rio muitos clubes, São Paulo, Fortaleza e Coritiba, São Paulo, Fortaleza e Internacional, todos esses jogos fora de casa. Antes dessa partida terá o Santos, após o Fluminense, que vai ser realizado no Maraca. Então o Vasco ficará jogando sábado no Maracanã contra o Fluminense, após o Fluminense, Santos no Maracanã, partida que será realizada no Maraca, e enfrentará fora Coritiba, São Paulo, Fortaleza e Inter. Além desses clássicos, terá o Flamengo também no Maracanã, além dessas partidas do Brasileiro. Então, gente, o Vasco só voltará a atuar em São Januário na 10ª rodada, 2 meses longe do Caldeirão. E o que irá acontecer nesses 2 meses longe? Algumas revitalizações. O Josh Wander, na última vinda ao Rio de Janeiro, nessa última semana, ele confirmou que São Januário vai ter aí algumas melhorias, uma aparência melhor, não se tratando de uma reforma, mas de uma revitalização para receber os torcedores. Essas revitalizações, essas melhorias giram em torno da reforma do placar eletrônico, que já está acontecendo e vai realmente ser concretizada nessas próximas semanas. Expectativa de uma renovação no gramado, uma melhora no gramado de São Januário, que já é bom, mas vai ficar ainda melhor. E também uma renovação da arquibancada de São Januário. Expectativa, inclusive, que viesse a ser pintada de novo a arquibancada de São Januário, até mesmo com uma outra pintura. Então essas melhorias irão acontecer, já que o Vasco passará 2 meses longe do Caldeirão. Caldeirão esse que, inclusive, passará por uma reforma. Sim, a expectativa é que a reforma de São Januário aconteça no segundo semestre de 2023. A gente já trouxe informações na parte da tarde, mas volta a cravar, volta a repetir aqui a vocês. Expectativas é que a reforma aconteça no segundo semestre de 2023. Houve uma reunião com o prefeito, do Rio de Janeiro, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama como associação, Jorge Salgado, CEO da SAF, Luiz Melo, mas também o Igor Borges, que é o head de operações, do Vasco da Gama, e além também do gestor de sedes, Pedro Seixas. Então houve muitas pautas importantes sendo colocadas nessa conversa, com várias pessoas importantes, tanto do Vasco como clube, quanto também do Vasco como SAF. Essa conversa fez com que, de fato, tudo viesse a avançar e essa expectativa, essa animação para uma reforma viesse a ser bastante desenvolvida, né? A ideia realmente está muito à frente, muito avançada para que a reforma saia do papel e aconteça no segundo semestre de 2023. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficar por aqui. Esse foi, no caso, Boa Noite Gigante. Deixa aí a sua opinião se você está animado com a reforma de São Januário, se você gostou aí da informação sobre o Aníbal Moreno. Vai colocando a sua informação, a sua opinião, aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Sou Boa Noite Gigante, deixe seu salve, eu fui dar uma olhada aqui, ninguém pediu para mandar um abraço, então coloque aí nos comentários. Lucas, manda um abraço para o Rio Grande do Norte, para Maricá, para o Macapá, para o Amapá. A gente vai dar um abraço aí a todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, fiquem com Deus. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.